Vocês estão seguindo no Instagram, mas a gente vai correr, velho. Pela primeira vez a gente vai correr os 5K, né? Era para ser 8 em comemoração dos 8K do Instagram, né? Mas vamos começar com 5 e tal. Mas nós temos aqui o privilégio hoje do Israel tá trazendo aqui a palavra de Deus diretamente do céu. Eu pensava que ele ia vir todo de CQC e tal, de óculos e bababá. Por favor, produção, me ajude com as coisas. Mas vamos aqui estender as mãos sobre a vida de Israel, abençoar ele. Pai, abençoamos o teu filho. Senhor, obrigado pela sua vida, obrigado pela sua disponibilidade. Que o Senhor possa falar, Senhor, a tanta gente aqui, através da sua boca. Que o Senhor possa usá-lo para capacitar, para abençoar, para empoderar os teus filhos e levar eles ao teu destino, à tua vontade, à tua boa, perfeita, agradável vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Eu sempre fico meio constrangido assim quando o pessoal chama para pregar aqui, porque a gente vai falar para um público que está acostumado a ouvir Samuel, o pastor Fabrício, né? O nome daquele lá do Brasil, o JB Carvalho, né? Essa galera aí. E a gente fica meio, meu Deus, como é que a gente vai falar alguma coisa para esse pessoal, né? Mas há muito tempo atrás eu fiz uma promessa a Deus e, pessoal, quando vocês fizeram uma promessa a Deus, vocês cumpram, tá? E foi mais ou menos assim, eu fui assistir um congresso, né, na igreja de um primo meu. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, não tem? Não. Eu fui assistir um congresso na igreja de um primo meu, estava com muita vontade de adorar a Deus, de ter um tempo ali com Deus, e saí de casa e fui, né? E aí eu cheguei lá na igreja dele, sentei, cara, o vovô estava ensaiando, eu já senti a presença de Deus, eu falei, uau. Né? E eu sentei lá na cadeira, comecei a louvar, o pessoal ensaiando e eu já chorando lá, né? E aí o culto começou, o louvor rolou. E nesse congresso veio um pregador de fora, né? O cara que era da igreja lá de Curitiba, dos caras. E aí ele começou a dar a boa noite pro pessoal, introduzir a mensagem, né? E Deus falou assim no meu coração, levanta e vai abraçar ele. E eu falei assim, tu é doido, é macho? Levanta e vai abraçar. Eu falei, não vou, Deus. Primeira vez que eu estou vindo na igreja do cara, pregador de fora, um congresso, eu vou levantar aqui, vou lá em cima do púlpito, vou dar um abraço no cara, de jeito nenhum. E aí, eu falei assim, se for de tudo, prepara aí, né, o ambiente, então. E aí, do nada, esse pregador falou assim, se você tem que abraçar alguém nessa noite, levanta e faz isso agora. Eu falei assim, menino, isso aí deve ser coisa dessa igreja, isso deve ser o que eles fazem, né? Normal, deve ter essa parada aí. E eu fiquei sentado naquela noite. Não tive a coragem, não tive a ousadia de levantar e lá abraçar aquele homem. E durante muito tempo eu fiquei, meu Deus, o que eu queria ter feito na minha vida? O que ia acontecer se eu tivesse levantado e ir lá abraçar aquele cara? E um dia eu fui e fiquei com essa dúvida por muito tempo. E um dia eu fui para um acampamento dessa mesma igreja. E eu nunca tinha contado essa história pra ninguém. Hoje, se acontecesse, o cara era gaiato, né? Mas eu nunca tinha contado essa história pra ninguém. E aí eu sentado lá no parapeito, tinha acabado o culto, era, eu acho, o segundo dia do acampamento, só eu e Deus lá. E do nada, o pastor da igreja chega por trás, me abraça e fala assim, tu sabe, e sai. Cara, naquele dia eu falei, sempre que o Senhor me chamar para fazer algo, eu vou fazer. Então, nessa semana, o Samuca chegou para mim, tu pode dar a palavra a Samuca? Eu falei, claro. Eu tinha feito a promessa a Deus, mas não tinha como descumprir. E aí eu chego aqui nessa noite, e o meu amigo Fernandinho olha para mim e fala assim, ei Israel, tu é aqueles pregador Nutella, que usa tablet, ou tu é o cara raiz mesmo que faz a pregação no papel? E é claro que eu sou um cara moderno, né? E eu, naturalmente, uso o meu iPad. E o meu iPad é um iPad Air. Para quem não conhece, o iPad Air, ele tem mais ou menos o peso de uma folha de papel A4 e mais ou menos a espessura de um papel A4. E eu queria apresentar para vocês essa novidade da Apple, em primeira mão, o pessoal da comunicação. Eu trouxe aqui o meu iPad Air, tá bom? E o texto que eu queria trazer para vocês nessa noite, ele está em um livro da Bíblia que eu adoro.
Sabe, na pregação, ele vai falar assim, toda vez que tu vai pregar, tu diz que tu adora. Eu falo assim, não, é porque na pregação passada eu falei que é a história da Bíblia que eu muito gosto. Mas hoje eu vou pregar em cima do livro da Bíblia que eu mais gosto. E é o livro de Daniel. Alguém aqui já leu o livro de Daniel? Todo? Todo? Quem já leu, eu dou um conselho, leia de novo. Quem não leu, eu vou dar um conselho melhor ainda. Leia 3 vezes, que é para passar os que vão ler a segunda. Pessoal, vocês sabem o título da mensagem de hoje? Quem sabe aqui? Quem viu o banner? Qual é o título da mensagem de hoje? Pois é, não. A mensagem de hoje é de frente para a fornalha. Quem aqui está se sentindo de frente para a fornalha? Tem alguém aqui nessa noite que está meio que se sentindo assim, cara, eu estou de frente para a fornalha. Enem? É isso? Vestibular? É isso? Eu queria dizer uma coisa para vocês. No final de hoje, vocês vão olhar para essa fornalha e vão dizer, já passei. Amém? Amém, pessoal? Amém! Glória a Deus. E eu vou começar lendo primeiro Daniel 3, 24 ao 30. Vou dar um tempo para vocês abrirem aí o celular de vocês. Amém? A palavra do Senhor fala mais ou menos assim. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmando, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto parece com o filho dos deuses. Então o rei Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todos os homens de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Alguém sabe como essa história aqui começa? O pessoal que leu aí, como é que essa história começa? A gente não vai comer a carne deles, manjar de rei. Daí evitam comer, e daí Deus provê, olha, eles estão bem. Daí o rei faz um decreto: vocês não, agora fiz um estado de mim, agora toda vez vocês vão ter que se prostrar. Daí eles não se prostram e são jogados na fornalha. Perfeito. Infelizmente você sabe a resposta bem certinho. Felipe. Essa história, ela começa lá em Daniel 1. A Bíblia fala que Nabucodonosor, ele era o rei mais poderoso daquela época. E a Bíblia fala que naquela época Nabucodonosor decidiu sitiar Judá. E ele vai lá em Judá,
com o exército dele, toma a cidade, vai no templo, rouba utensílios do templo, e ele olha para o servo dele, o chefe da guarda, e fala assim: Aspenaz, vai lá no palácio e pega os jovens mais inteligentes, os jovens mais bonitos, perfeitos, porque eu quero que esses jovens sirvam na minha casa. Eu quero que esses jovens vão servir no meu palácio. E aconteceu que o guarda foi lá, pegou esses jovens, os jovens filhos do rei, o pessoal da nobreza lá, e levou para a Babilônia. E aqui eu vejo uma das primeiras coisas que o inimigo faz conosco. Ele nos tira do nosso lugar de conforto. Ele nos tira do nosso lugar de confiança. A mesma coisa aconteceu quando Jesus Cristo foi ser tentado. Foi o que aconteceu com Jesus? Ele foi ao deserto. Ele saiu do lugar de conforto dele. E lá ele foi tentado pelo inimigo. Então esse é o primeiro passo que o inimigo fez aqui. Ele pegou esses jovens, tirou da casa deles e levou para um lugar estranho. Chegando lá, o rei fala assim: olha, eu quero que esses jovens sejam servidos com os manjares da minha mesa. Eu quero que esses jovens comam a minha comida. Eu quero que esses jovens bebam a minha bebida. E eu quero que esses jovens sejam ensinados na literatura e na linguagem dos babilônios. E Aspenaz saiu e ele chegou para aqueles jovens, e a palavra do Senhor diz o seguinte: o nome deles foi mudado. Daniel passou a chamar Beltesazar. Ananias passou a chamar, só um segundo, deixa eu encontrar aqui. Daniel passou a chamar Beltesazar. Ananias passou a chamar Sadraque. Misael passou a chamar Mesaque. E Azarias passou a chamar Abdinego. E o que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que depois de tirar eles do lugar de conforto, depois de tirar eles da casa deles, o inimigo tenta tirar a identidade desses jovens. O inimigo fala assim: ei, tu não chama mais muito não, tá? Tu vai chamar Beltesazar. E com isso, ele tenta fazer com que aqueles jovens esqueçam quem eles eram, afaste ele do passado dele. E é exatamente isso que acontece conosco. O mundo hoje tem tentado tirar de você a sua identidade. O mundo hoje tem dito para você: você é o que você quiser. Mas no final das contas, você não acaba sendo nada. O mundo hoje, ele tem tirado de você a liberdade de pensar. Ele tem dito assim: pense assim. Assim é o certo. Você não pode mais criticar, você não pode mais discutir, porque se você fizer isso, você é radical, você está louco, você é retrógrado, você não está ligado no que está acontecendo no mundo. É um novo tempo, é uma nova era. Hoje as coisas mudaram, amigo. Sabe? Isso nada mais é do que tentar tirar da gente aqueles conceitos que foram implantados por Deus. A palavra de Deus, ela diz o quê? Que Deus é imutável, que tudo passará. Passará céu, passará terra, mas a minha palavra não passará. Mas essa estratégia que foi usada há 3.000 anos atrás, ainda hoje é usada. Ainda hoje o inimigo tenta fazer a mesma coisa conosco, né? E a Bíblia fala o seguinte, que quando eles receberam aquela oferta dos manjares, eles não quiseram se contaminar. Eles não quiseram compartilhar, eles não quiseram compactuar. Eles não quiseram ceder, eles não quiseram negociar valores. Sabe? E, cara, é incrível como quando o rei ele oferece para aqueles jovens os manjares da mesa dele, você há de convir comigo que para o rei ele estava oferecendo o melhor que ele tinha para aqueles jovens. Ou eu estou enganado? Para o rei, aquilo era o melhor que ele podia dar. Aquilo era o melhor que podia se ter. Você vai tirar da minha mesa e vai servir para esses jovens. O que eu como, esses jovens vão comer. Sabe?
E quantas vezes a gente escuta: cara, tu não faz isso, cara, tu não usa isso, cara, tu não vai para tal lugar, Eu acho que eu vou preencher tu também. é louco, bicho, Vou só falar com como é que ele tu vive assim? passar a foto pra ele me passar Tu é as informações. radical, brother, né? E sim, nós somos radicais, sabe? E isso acontece demais na vida da gente. Falar com ele. E os amigos de Daniel, eles falam assim: Aspenaz, vem cá. Cara, é o seguinte, eu não tô afim não, brother, de comer essa comida aí não, sabe? É porque eu tô de dieta, né? E eu acho que, tipo, ele não ia também ofender o cara, dizer assim: olha, eu não quero comer isso porque eu vou me contaminar. Eu acho que se ele dissesse isso, aí ia criar antipatia no cara, né? Então ele fala assim: olha, a gente não quer, não tá afim, podia servir pra gente só vegetais e água. E a Bíblia fala que Deus colocou naquele guarda uma bondade para com aqueles jovens. Mas mesmo assim aquele guarda fala assim: mas cara, o rei mandou eu fazer isso. Se eu não fizer isso, amigão, pode ser que ele venha querer olhar para vocês, achar que vocês não estão muito bem alimentados e corte a minha cabeça. E aí, com sabedoria, aquele jovem fala assim: pois faz o seguinte, se tu acha legal, deixa eu comer isso por 10 dias, só água e legumes. E aí depois desses 10 dias, tu vem, olha como a gente está, e se a gente estiver legal, tu mantém a nossa dieta. Se tu achar que não, a gente vê o que faz, sabe? E aí o guarda, ele pega e fala assim: tá bom, bacana, vamos fazer isso. Cadê a produção? Produção? Faz algo aí para dar para eu fazer. E a Bíblia fala que aqueles jovens, durante 10 dias, comeram só legumes e água. E quando eles fizeram isso, ao final dos 10 dias, o guarda chegou, voltou e falou assim: realmente a aparência de vocês é melhor do que a aparência de todos os outros. Realmente, vocês comendo só legumes e água estão com a aparência melhor do que os outros. E sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui o seguinte: o tempo todo o mundo quer dizer pra gente: cara, como é legal, cara, como é bacana fazer isso, irmão. Ei, brother, tu tá perdendo tempo. Ei, brother, tu tá gastando tua juventude, irmão. Tu é doido, cara. Vamos curtir, vamos sair, vamos viver. Tu tá perdendo teu tempo com essa coisa de igreja. Tu tá perdendo teu tempo com essa coisa de Deus. Mas sabe, uma coisa que aconteceu comigo e me marcou muito. Eu, como muitos de vocês, eu nasci e já vim desde cedo num lar cristão. Isso me deu raízes, isso me deu bases. E eu vivi a minha vida toda dentro desses preceitos. E eu estava na escola e via a galera na escola, tipo assim, os caras saíam da aula e ia beber, os caras saíam da aula e usar droga, os caras saíam da aula e ia fazer qualquer outra coisa e queria saber de festa, queria, sabe, tinha um cara usando droga do meu lado na escola, na oitava série, irmão. E aí a vida passou e eu era sempre um cara quadrado da escola, né, porque eu não estudei escola cristã, não tive essa oportunidade. Eu não sei se é bom, se é ruim, se é melhor ou se não é. Mas eu sei que o ambiente que eu vivia não era muito legal. E anos depois, anos depois, enquanto eles comiam dos manjares do rei, eu me alimentava do rei. E aí, há uns 2, 3 anos atrás, eles, não sei como, no Facebook, me encontraram e falaram assim: ei, Israel, vamos marcar aqui uma saída, brother. Tal, a galera da escola, da oitava série. Os caras nem gostavam de mim, brother. E aí? E eu falei: vamos lá. Qual é, né? E aí marcaram um restaurante lá, um almoço.
E eu cheguei. E aí, quando eu sentei na mesa com esses jovens, eu comecei a ouvir a história da vida deles. E aí cara, eu estou desempregado, estou assim, está acontecendo isso na minha vida. O outro cara, eu estou com um filho no outro casamento e tal, pagando pensão. Cara, minha vida está difícil. E eu olhei e falei, poxa, como valeu a pena. Como a minha aparência naquela mesa era melhor do que a daqueles jovens. Não porque eu seja melhor do que eles, mas porque o caminho que eu decidi trilhar era um caminho que me dava certeza. Era um caminho de vida eterna. Era um caminho que me levava para Deus. Enquanto eles estavam nos manjares, eu estava buscando a Deus. Sabe? E eu acredito sim na misericórdia de Deus. Eu acredito sim que Deus abençoa todo mundo. Eu acredito sim que Deus está aí para ajudar todo mundo. Mas eu também acredito que Deus Ele é fiel e justo para com seus servos. Eu acredito sim que Deus Ele olha e sabe a nossa necessidade. Ele olha e Ele sabe que a gente precisa do que é. Você precisa do quê? Passar na prova? Você precisa passar no vestibular? Você precisa do Enem? Você precisa de um carro? O que você precisa? Meu filho, eu sei. Faz o seguinte, me busca. Busca o meu reino. E o que você precisa, deixa que eu cuido. Preste atenção. Eu não estou dizendo que é o que você quer. Eu não estou dizendo que é o que você deseja. Eu estou falando que a palavra de Deus nos diz que é aquilo que a gente precisa, Deus nos dá. A palavra de Deus fala, meu filho, peça. O seu pai, sendo um homem, ele não é bom o suficiente para quando você pedir pão, ele te dá um pão e não uma serpente? Para quando você pedir um peixe, ele lhe dá um peixe e não uma pedra? Quanto mais eu sou Deus, me peça. E aqueles 3 jovens, durante aqueles 3 anos, decidiram não se contaminar. E a palavra de Deus fala lá em Daniel 1,17 que Deus deu sabedoria. Daniel e seus amigos escolheram não se contaminar. E Deus deu a eles sabedoria. Toda a sabedoria vem de Deus. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que toda a sabedoria vem dos céus. E atualmente, a gente observa que os jovens, e não só os jovens, mas os adultos, vivem uma grande inconstância. Sabe, um dia está bem, um dia está mal, um dia está no caminho, um dia não está, um dia está nos manjares, outro dia não está. E o que acontece é que quando você começa a negociar os seus valores, quando você começa a negociar os seus pequenos valores, no final, você já vai ter negociado todos eles. É impressionante como a fornalha de fogo, ela não começa com aqueles jovens olhando para o rei dizendo assim, rei, eu não vou me curvar. A fornalha de fogo começa com aqueles jovens dizendo assim, rei, eu não vou me contaminar. Rei, eu não vou ceder. Aquela aprovação, aquela ousadia, mais na frente vocês vão ver que aqueles jovens estiveram diante do rei. O rei mais poderoso da terra. Aquela ousadia não veio do nada. Aquela ousadia veio de um passado. E um passado de firmeza em Deus. Sabe? E a Bíblia fala que depois dos 3 anos, aqueles jovens foram testados pelo rei. E ela fala assim, ó, olha que legal. Lá em Daniel 1:20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do reino.
lá em Daniel 17 fala, a esses quatro jovens deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura. Sabe o que eu estou falando para vocês aqui, irmão? Não, você está errado, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte, que o Deus a quem vocês servem, Ele dá sabedoria para vocês serem aprovados em tudo aquilo que exige conhecimento e sabedoria. Quer que eu leia de novo? Daniel 17. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar visões e sonhos. Em Daniel 20, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Sabe o que foi que o rei fez com eles? O Enem. O rei aplicou a prova do Enem para ele, porque o Enem exige de vocês todo o conhecimento e sabedoria que você precisa ter. Ou eu estou enganado? Sabe? E aqueles jovens foram aprovados com louvor. Aqueles jovens foram 10 vezes mais sábios do que qualquer outro jovem na face da terra. Aqueles jovens sentaram na mesa do rei, não é a mesa do rei. Eu não posso ensinar errado, não, porque o Enem está bem aí. Aqueles jovens sentaram à mesa do rei, aqueles jovens serviram num palácio, porque Deus deu a eles sabedoria. E essa história continua. E aí a gente chega em Daniel 2. Cara, Daniel é fantástico. Daniel é cheio de histórias massas. A gente chega lá em Daniel 2, a Bíblia fala assim, que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele acordou e não conseguia lembrar daquele sonho. E isso perturbou durante toda a noite. Cara, você fala assim, que bobagem, eu não lembro do sonho. Eu não lembro nem o que eu tomei no café da manhã. Eu lembro nem o que foi que eu me dei de vir pra cá. Por que esse rei ficou assim, tão perturbado? Porque para eles, quando você tinha um sonho e não lembrava do sonho, os deuses estavam irados com você. Então, para ele, quando ele acordou de madrugada e ele não conseguia lembrar o sonho que ele tinha tido, para ele, o Deus dele estava irado com eles. E aí ele faz o seguinte: ele manda chamar no tempo dele todos os sábios, todos os astrólogos, todo mundo que tinha conhecimento, que interpretava, e fala assim: chama todo mundo aí para mim. E aí o rei sentado no trono dele olha para aquela galera e fala assim: ei, eu tive um sonho. Esse sonho está me perturbando. E eu quero que vocês... E aí é bem facinho que ele pede, né? O rei fala assim: eu quero que vocês me digam qual é o sonho e me digam a interpretação dele. Besteira, não? Qualquer um sabe dizer um negócio desse. E aí aqueles sábios, né, querem enrolar o rei, falou. Aí ele fala assim: e se vocês não fizerem, eu vou mandar matar todos vocês, e a casa de vocês vai virar entulho. E aqueles sábios, né, sábios mais ou menos, falam assim: ó rei, diz o teu sonho que a gente te interpreta. E aí o rei se ira. E o rei fala assim: eu estou vendo que vocês estão querendo me enganar. Eu sei que essa não é voz de irado não, mas enfim, né? E aí o rei fala assim: eu estou vendo que vocês estão querendo me enganar aí, galera. É o seguinte: se vocês não interpretarem, vocês vão morrer. E aqueles sábios falam assim: rei, isso que tu está me pedindo, ninguém nunca pediu. Não teve rei nessa terra, por mais poderoso que fosse, que tenha pedido isso para alguém. E digo mais: não tem homem nessa terra capaz de interpretar isso, capaz de fazer o que tu está pedindo. E eles tinham razão. Não tinha homem na terra capaz de fazer isso. Eles ainda falam mais. Eles falam assim: isso que tu está pedindo é coisa para deuses. Isso não é coisa para homens. E tu bem sabe que os deuses não caminham sobre a terra. E o rei se irou ainda mais. E o rei deu uma ordem e fala: mata
todo mundo. E a palavra do Senhor mais para frente fala assim, que o chefe da guarda, que eu não vou lembrar o nome dele agora, chega lá e vai buscar Daniel e os amigos dele. E aí quando o cara faz isso, Daniel não era bobo nem nada, lembra? Quem deu sabedoria a ele foi Deus, né? Aí Daniel fala assim, o que aconteceu? Por que o rei deu um decreto desse tão severo, mandando matar todo mundo? E aí o cara fala assim, olha, porque aconteceu assim, Deus teve um sonho, o rei teve um sonho, pediu que interpretasse. Ninguém soube interpretar, ele mandou matar todo mundo. E Daniel falou assim, peraí, deixa eu falar com o rei que eu vou interpretar esse sonho para ele. E aí Daniel chega lá no rei, cara, isso é irado. Porque Daniel chega diante do homem mais poderoso da face da terra, que acabou de mandar matar ele, porque ninguém tinha interpretado o sonho. E Daniel fala assim, ei rei, dá 10 minutinhos que eu vou interpretar esse sonho para ti. Tu já pensou, bicho? Daniel não sabia o sonho não. Deus ainda não tinha revelado nada a Daniel.